O carnaval já passou, mas você ainda está se perguntando, ou melhor, perguntando ao seu amigo biólogo: e o carrapato tem pai? Hoje vamos falar da marchinha ai, 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 carrapato não tem pai. A marchinha que atravessa gerações e todo ano gera o mesmo questionamento na cabeça dos foliões: carrapato tem ou não tem pai? E a resposta é sim e não. Depende. Antes de responder propriamente essa pergunta, é importante que vocês saibam que essa história do carrapato não ter pai está relacionada a uma forma com que alguns seres vivos se reproduzem, se multiplicam na natureza. Esse tipo de reprodução é chamada de assexuada, ou seja, não rola sexo. E por sexo eu quero dizer que não acontece a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Nesse caso, a reprodução é mais ou menos como uma máquina de Xerox. Os babies são todos clones, ou seja, eles têm um DNA bastante similar com o do único ser vivo que os originou. Um exemplo é quando uma estrela do mar perde um pedaço dela e aquele pedaço acaba se desenvolvendo em outra estrela do mar. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecido como fragmentação. Talvez o exemplo mais comum seja o de algumas plantas, que basta um pedaço do caule ou da raiz, por exemplo, para gerar uma nova planta, como é o caso da bananeira. Nesse caso, a gente chama de propagação vegetativa. Existe também a partenogênese, que é quando o gameta feminino se desenvolve sem precisar do gameta masculino. Sim, é possível que fêmeas procriem sem receber nada de um macho. E não confunda isso com seres hermafroditas, que são aqueles que produzem tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino e podem realizar a autofecundação. Como exemplo de organismos que se reproduzem por partenogênese, nós temos as abelhas, algumas espécies de peixes, anfíbios, répteis e também algumas espécies de carrapatos. Nesse caso, o óvulo da carrapata... Pode chamar carrapato fêmea de carrapata? Nesse caso, o óvulo do carrapato fêmea forma um embrião sem precisar da fecundação, ou seja, sem nenhuma participação genética do macho. Essas carrapatas produzem uma geração inteira só de carrapatos fêmeas. E você sabe que no caso das abelhas é o contrário, né? Quando não há a fecundação, se desenvolve um zangão. E quando há a fecundação, você tem abelhas femininas. Nesse caso do carrapato, é o verdadeiro significado de girl power. Por isso que eu sempre fui fã do carrapato, eu tenho foto com carrapato. Até porque, no caso dos carrapatos, só vão existir carrapatos machos se houver fecundação. O Amblyomma rotundatum foi a primeira espécie de carrapato descrita como apresentando reprodução exclusivamente por partenogênese lá em 1912 e foi, adivinha onde? No Brasil! Esses carrapatos até agora só foram encontrados no continente americano e se alimentam de sangue de répteis como cobras e anfíbios, sapos. Porém, nem todas as espécies são assim. Algumas delas só se reproduzem por partenogênese em determinados momentos e nesse caso é chamado de partenogênese facultativa. No restante do tempo, a reprodução é sexuada, ou seja, envolve o gameta masculino e o feminino. Ou seja, a maior parte do tempo é aquele famoso sexo famigerado e, em alguns momentos, é cada um por si pega BR. Na maior parte dos casos, esses carrapatos têm sim um pai. Alguns exemplos são o carrapato do gado, o carrapato do cão americano e os carrapatos do coelho e também os carrapatos da família Argasidae. Nunca sei pronunciar essa terminação de família. Eu sempre... enfim, eu tenho que ficar treinando isso. Pra falar a verdade, um estudo em 2005 encontrou um macho
de Amblioma rotundato agarrado numa espécie de largato lá em Rondônia. Ou seja, até mesmo nessas espécies que se achavam que a partenogênese era exclusiva, enfim, possa ser que existe sim um sexo ali com a troca de gameta masculino e feminino, mas ainda não se sabe exatamente qual seria o papel disso nessa espécie. Eu lembrei agora da ovelha, do caso da ovelha que encontraram uma época nos Estados Unidos cheia de carrapato, só que só tinha um macho. Eram tipo milhares de carrapatos fêmeas para um macho, um harém. E agora vocês estão se perguntando por que esses carrapatos ficam nessa indecisão quanto ao tipo de reprodução. Ainda não se sabe exatamente o porquê disso, mas acredita-se que o fato de algumas espécies se reproduzirem assexuadamente ou não esteja relacionado às condições ambientais, se estão favoráveis ou não para a reprodução e o crescimento populacional. Por exemplo, quando há ausência de machos e as condições estão favoráveis para um crescimento rápido da população. No fim das contas, o que induz populações a optarem pelo tipo de reprodução assexuada ainda é uma grande questão, até porque na reprodução sexuada, macho e fêmea, há um aumento da variabilidade genética, ou seja, os descendentes são diferentes dos pais. E o que aumenta também a capacidade dessas populações de enfrentar mudanças ambientais, por exemplo. Mas isso aí é um tópico para outro vídeo. Mas enquanto isso ainda não está claro para os estudiosos sobre a evolução das espécies, uma coisa é certa. Agora você já sabe que tem carrapato, que tem pai sim. Eu tenho uma teoria que o palhaço carequinha que criou a marcha do Carrapato Não Tem Pai, ele viu alguma matéria sobre o Amblioma rotundato. Pra vir com essa sacada de Carrapato Não Tem Pai. Deixa aqui nos comentários as outras teorias que vocês têm sobre como foi que o palhaço carequinha chegou nessa conclusão de que carrapato não tem pai. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. E não esqueçam de deixar também a opinião de vocês sobre essa história toda aí dos carrapatos e as teorias. E também de deixar alguns tópicos que vocês gostariam de ver aqui no quadro Milocando Investiga. Até a próxima!